A Maria Esther de Freitas é professora titular da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e fez o pós-doutorado dela há quase 20 anos na Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris. Ela é uma especialista em cultura organizacional, ética e assédio moral. E nesse texto ela discorre a respeito do conceito de saúde moral, que é fundamental para o nosso curso. O texto da Maria Esther de Freitas é pioneiro em realizar uma crítica consubstanciada a esse discurso vazio do modismo da ética empresarial, que tinha se popularizado ainda nos anos 1990 aqui no Brasil. O artigo foi escrito em 2005, portanto, a pesquisa que motivou o artigo foi realizada há mais de 15 anos, mas as reflexões éticas que decorrem do texto permanecem assustadoramente atuais. O objetivo da autora é, então, considerando o poder e os comportamentos predatórios das grandes empresas, discutir a fragilidade do seu discurso moral. Na página 15, a autora formaliza o seu conceito de saúde moral, que a partir desse texto vem sendo amplamente referenciado na literatura brasileira e em estudos organizacionais. A definição da Maria Esther de Freitas contrapõe então a boa saúde financeira de uma empresa à boa saúde moral, argumentando que nem sempre os bons resultados em uma significam bons resultados na outra. O conceito de saúde moral parte então de uma atitude crítica da empresa e dos seus participantes com respeito às suas práticas, as quais conferem um sentido de justiça, dignidade e integridade aos seus compromissos para com os seus funcionários, os seus concorrentes e a sociedade. Como uma ferramenta auxiliar para o entendimento dos argumentos da autora, eu optei por trazer um conceito extraído de um outro trabalho, de um artigo internacional que também é frequentemente referenciado na literatura acadêmica. É o conceito de clima ético. A minha intenção aqui é que a gente possa compreender como uma boa saúde moral de uma organização certamente depende do estabelecimento de um bom clima ético na empresa. Em termos literais, então, a definição de clima ético se apresenta como as percepções partilhadas pelos membros de uma organização sobre quais são os comportamentos eticamente corretos e qual é a maneira pela qual as questões moralmente qualificáveis precisam ser abordadas. As reflexões da Maria Esther de Freitas são, em boa parte, fundamentadas pelas suas críticas à ideia da mão invisível, que foi proposta pelo Adam Smith e é tão cara aos defensores de um sistema de mercado em que predominam grandes corporações. Se a mão é invisível, o corpo também é, diz a autora, para então propor o argumento de que é impossível identificar entre as organizações e as instituições que compõem o mercado, como as empresas, um responsável institucional pela ação antiética. Então, a única possibilidade é apontar culpados individuais, aos quais é mais fácil e interessante punir do que ao sistema. Por esse mecanismo, a empresa permanece numa posição cômoda, comparada pela autora a uma sacralização, que se deve à busca incessante de buscar culpados individuais pelo erro, ainda que a responsabilidade da organização jamais seja posta em questão. Passando agora à reflexão prática, o primeiro alvo da autora são as megacorporações, que aqui no texto, graças a uma enormidade de exemplos, são associadas a inúmeras disfunções morais, quase sempre ocasionadas por abusos de poder. Aqui, o abuso de poder decorre principalmente de três instâncias. Um poder financeiro quase ilimitado, que permite que as empresas se deem ao luxo até mesmo de contingenciar recursos para sanar os problemas que elas, sabidamente, vão causar. A falta de sintonia de muitas organizações com as instâncias locais do poder, pois elas pertencem a um mundo transnacional, e uma forte influência da organização no Estado, que quase sempre acaba sendo a única entidade criticada nessas transações. Um outro tópico abordado no texto são as consequências para a dimensão ética de se considerar as pessoas como recursos que estão à disposição da organização. Primeiramente, a autora aborda os problemas causados pelo discurso e pela prática de que um participante da organização é dispensável, o que pode levar a que ele incorra em ações antiéticas, muitas delas provavelmente previstas pela empresa, pelo medo de ser demitido, por exemplo. O estresse permanente causado por essa vinculação frágil, baseada no interesse instrumental,
também pode conduzir ao erro, e nessa configuração organizacional tendem a sobreviver os indivíduos com personalidades mais flexíveis, mais adaptáveis e provavelmente com valores morais mais maleáveis. A autora chega então a um dos temas nos quais ela é uma das mais renomadas especialistas brasileiras, que é o assédio moral, e em seguida o assédio sexual, compreendido como um caso particular do assédio moral, embora com sérios agravantes, é claro. Aqui vale ler a definição da acadêmica francesa, que estabeleceu a primeira definição de assédio moral, e o destaque vai tanto para a ênfase no aspecto da repetição, quanto nas consequências para o clima ético. Assédio moral, então, é definido como uma conduta abusiva, repetida, que se manifesta por comportamentos, palavras, atos que podem causar danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, colocando em risco o seu emprego e ou degradando o clima de trabalho. Seguem-se, então, vários exemplos de casos empresariais de assédio moral, sexual e humilhação no trabalho. Aqui eu optei por trazer de fora um outro conceito auxiliar, esse aqui proposto pelo Hermano Tiricherkis, que é professor da Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio, conforme o artigo de 2004, em que eu tomei contato com essa ideia pela primeira vez. A ética da conveniência é completamente fluida e situacional, ela serve a interesses específicos, individuais, e se molda às necessidades de cada participante organizacional, de acordo com as suas necessidades de lidar com uma escolha, com uma decisão, com um problema. Essa ética, ou essa antiética, seria mais adequado dizer, talvez, essa antiética varia entre a indiferença e a indignação do indivíduo diante das questões éticas que são vivenciadas na empresa, mas sempre motivada pela prudência ou pelo autointeresse, jamais pela virtude. Assim, a gente pode dizer que a ética da conveniência não corresponde aos paradigmas que nós estudamos anteriormente, da ética aristotélica, da ética kantiana, que é deontológica, e nem mesmo ao utilitarismo clássico. Nesse ponto, nós estamos prontos para discutir a provocação deixada pela autora ao final do seu texto, e é exatamente o que nós vamos fazer em nossa aula. A ética em negócios é apenas negócio? Nesse vídeo, além de explorar o conceito de saúde moral, nós vimos dois outros conceitos que se relacionam com o primeiro, embora eles não sejam explorados pela autora do nosso texto. São os conceitos de clima ético e de moral da conveniência. Eu sugiro que vocês procurem os textos referenciados ao longo desse vídeo que exploram esses conceitos, e eles estão disponibilizados integralmente na internet para que vocês possam ampliar a compreensão a respeito desse tema. Até a próxima!